Salmo de número 31, verso 12. Deus tem uma palavra para nós neste texto. Deus tem algo para as nossas vidas nesta noite, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Salmo 31, verso 12. Estou esquecido no coração deles, vírgula, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Queridas irmãs, na vida passamos por momentos que muitas vezes são momentos difíceis, em que nos sentimos quebrados. Às vezes nos sentimos estraçalhados, moídos. Algumas vezes nos sentimos assim por causa de uma frustração, às vezes de uma separação conjugal, às vezes por uma aflição emocional, por um desemprego, por uma enfermidade. Parece que nada dá certo. E Davi estava com este sentimento: eu estou esquecido no coração deles. De quem? No coração das pessoas. Eu sou como um morto, sou como um vaso quebrado. E aí eu pergunto para vocês nesta noite: qual é a utilidade de um vaso quebrado? Quem aqui gosta de pegar um vaso quebrado e colocar no lugar principal da casa? Ninguém. O que fazemos com um vaso quando se quebra? Jogamos fora. É a mesma coisa que uma pessoa morta. Qual é a utilidade de uma pessoa morta? Nenhuma. O que fazemos com uma pessoa quando ela morre? Nós enterramos. E Davi disse: é nessa condição que eu estou. Eu estou igualzinho um morto. Porque uma pessoa quando morre, nós nos abalamos no momento, nós choramos, nós sofremos, vamos ao funeral, é um momento difícil, os primeiros dias são difíceis, os primeiros meses são difíceis, mas com o passar dos anos, isso vai amenizando. E a condição em que Davi se encontra, ele diz: eu estou esquecido, eu sou exatamente como um morto, eu sou como um vaso quebrado. Quantas vezes nós nos sentimos como um vaso quebrado? E quando nós nos sentimos assim, o que fazemos? Nós tentamos nos consertar a nós mesmos. Começamos a fazer do nosso jeito, dar o nosso jeitinho, procurar a nossa forma de resolver, até que nós descobrimos que não podemos, até descobrirmos que não conseguimos. E quando descobrimos que nós não conseguimos resolver as coisas mais impossíveis da nossa vida, só nos resta uma maneira, só nos resta um caminho. Nós precisamos descer à casa do oleiro e pedir que o oleiro pegue o vaso que somos nós e que está quebrado e faça alguma coisa. E eu convido que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, porque nós vamos ler alguns versículos de Jeremias 18, do versículo 1 até o versículo 4. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. E a partir desse texto, nós vamos entender que quando um vaso está quebrado, só
o oleiro pode refazer, ninguém mais. Às vezes, quando um vaso que nós gostamos muito na nossa casa se quebra, a gente vai lá e compra um super bonder, não é assim? Aí a gente dá aquela coladinha, aí a gente, se der, se for possível, a gente pega aquela parte e põe para o cantinho e deixa a parte que está mais bonita para frente. E quando a visita chega em casa, a gente entra num processo de profunda oração para que aquela pessoa não dê uma voltinha ali e veja que foi colado, porque nós queremos muitas vezes dar o nosso jeito. E lá na história do oleiro, quando Jeremias desce à casa dele, ele estava trabalhando lá nas rodas, e ele estava moldando um vaso, mas quando ele estava moldando, o vaso se quebrou. E eu quero pensar com você sobre este vaso quebrado. Qual é a primeira coisa que acontece quando quebra um vaso? Os cacos, vai cada um para um lado. O que o oleiro faz quando ele vê um vaso quebrado? A primeira coisa que o oleiro faz, ele junta todos os cacos. Ele começa a pegar os cacos grandes e pequenos, ajunta todas as peças, até aquelas que foram esmiuçadas, ele vai lá, busca tudo, ajunta, coloca em suas mãos, e ele pega aquele monte de cacos, e ele diz: agora eu vou fazer deste vaso quebrado um novo vaso. E o oleiro, que é o Senhor nosso Deus, ele nos desceu à sua casa nesta noite. Sabe por quê? Neste lugar estão sentadas mulheres que se quebraram. Tem mulheres aqui que estão só cacos, perderam pedaços ao longo do caminho. Os acontecimentos doloridos, as perdas, as frustrações, o desânimo, a desesperança, foram transformando a sua vida em cacos. Mas eu tenho uma notícia para você: hoje Ele vai refazer a sua vida, porque Ele é o oleiro, e você está nas mãos dEle nesta noite, e Ele está ajuntando os teus cacos, enquanto você está aí sentada ouvindo esta palavra. Esta é uma noite de quebrantamento, onde o Espírito Santo de Deus vai trazer a memória de cada uma de nós que estamos neste lugar, tudo o que se quebrou ao longo dos últimos tempos nas nossas vidas. É preciso que você entenda que o processo de refazer o vaso é um processo dolorido, requer decisão, requer persistência, requer vontade, e o Senhor quer fazer isso na tua vida nesta noite. E eu quero pedir para você que, enquanto você ouve essa palavra, você diga: Senhor, eu sou este vaso, e a minha vida está cheia de cacos. Senhor, tem cacos que se perderam, não sei nem onde foi parar essa parte de mim. Eu não sei aonde foi parar a parte daquela mulher que sorria, eu não sei aonde foi parar a parte daquela mulher que brincava, eu não sei onde foi parar a parte daquela mulher que tinha prazer de arrumar a casa, aquela mulher que tinha prazer de criar as coisas. Senhor, os meus pedaços foram se perdendo ao longo desses últimos tempos, mas eu estou nas tuas mãos, porque o Senhor é o oleiro, e eu sei que o Senhor vai ajuntar cada pedaço de mim nesta noite. Deus, Ele não nos joga fora, não nos joga fora. Ele junta as partes de nós,
Paulo escreve em 1 Coríntios 1, verso 3 e verso 4: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que somos consolados por Deus. Sabe por que Deus permitiu você se quebrar? Porque quando Ele refazer você, quando Ele refizer a sua vida, a mesma consolação, o mesmo processo de reconstrução na tua vida, Ele vai usar você para reconstruir outras pessoas à sua volta, com a mesma consolação com que você é consolado. Quando um vaso se quebra, os cacos caem duros, misturados, perdidos. Mas no processo de Deus, olha o que o oleiro faz. Ele ajunta os cacos, ele coloca sobre a sua mesa e ele começa a derramar água para amolecer o barro. E eu quero te dizer que Ele está derramando água nesta noite, e a água é a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais mole fica a sua vida, mais barro você se torna, e mais fácil é de Deus trabalhar em você. Ele está amolecendo. A água está sendo derramada, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração nesta noite, trazendo vida aonde você acha que estava morto. Aquele teu sonho que você pensa que morreu, não, ele não morreu, ele é um caco perdido, mas o Senhor vai trazer hoje e vai encaixar exatamente no ponto em que precisa, para que você volte a sonhar e fazer a obra que Deus te chamou para fazer. Deus está amolecendo os seus sentimentos, Deus está amolecendo as suas emoções, o Senhor está amolecendo o teu coração. Esse sentimento que nos vem de entrega ao Senhor é a palavra que nos amolece. O Senhor trabalha nas nossas vidas. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 9, quando o Senhor fala do apóstolo Paulo, no verso 13 ao verso 15, Deus diz para Ananias, para ele trazer Saulo para a sua casa, e Ananias: Senhor, eu ouvi muita coisa acerca deste homem, eu ouvi quantos males ele fez em Jerusalém ao seu povo, mas o Senhor, ele diz para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Escute bem o que eu vou te dizer nesta noite, porque isto é uma palavra profética. Você não sabe o porquê está passando por isso, mas assim como Deus levantou a Saulo, transformou ele num Paulo, um vaso escolhido para levar o seu nome, Deus vai usar este processo da tua vida para que muitas outras vidas possam ser profundamente transformadas por Ele, através de você. Paulo, ele era um vaso quebrado, e o Senhor começou um processo na vida do apóstolo Paulo de restauração. O Senhor começou a juntar os cacos, começou a amolecer o barro, a transformar aqueles cacos num barro aonde pudesse ser amassado, esmagado, moldado. E o primeiro processo que o Senhor fez na vida de Paulo, Deus juntou os cacos dele, e o Senhor tirou a visão dele. Depois que o Senhor ajunta os nossos cacos, o segundo processo que Deus faz, Ele transforma o caco em barro. Agora com o coração amolecido, Paulo quebrantado, agora com o coração pronto para ser amassado e se tornar barro através do processo de Deus, através da palavra, o oleiro começa a amassar o barro. Não é mais caco, é barro.
Só que quando você amassa esse barro, por causa dele ter caído, junto com os cacos vieram sujeira. E quando o oleiro começa a amassar esse barro, ele vai sentindo a impureza na sua mão. E quanto mais ele amassa, ele tira uma pedrinha, ele tira um gravetinho, ele vai tirando a sujeirinha. E a gente parece que diz assim: Deus está bom, eu já estou no ponto. Não, meu filho, não, minha filha, eu sou o oleiro, você é o barro. Deixa eu amassar você, porque quanto mais eu te amassar, mais puro você fica, mais limpo você fica. Não estranhe o processo pelo qual você está passando, porque Deus está amassando a tua vida, Deus está purificando você, Deus está limpando a tua vida, e isso é um processo dolorido. Irmãos, o que mais desejamos quando viemos para o Senhor é que tudo esteja bem conosco. O que mais desejamos é que nós estejamos falando em línguas, transbordando, glória a Deus e aleluia, e isto é maravilhoso, mas o processo nos prepara, o processo nos transforma, o processo nos leva para ser moldados. Deus começou a amassar Paulo, tirar as pedrinhas, tirar as sujeiras, e a primeira coisa que Deus tirou dele foi a visão. O verso 8 de Atos 9 diz que Saulo se levantou da terra, abrindo os olhos não via ninguém, e foi guiado pela mão e o conduziram a Damasco. Sabe por quê? Porque Paulo tinha uma visão errada do Evangelho, os seus olhos estavam sujos, estavam cheios de coisas que ofuscavam para que ele compreendesse a pureza do Evangelho. Muitas vezes nós achamos que a nossa visão está certa, mas não está, e o Senhor então nos amassa, o Senhor então nos amassa, e cada vez que Ele amassa, Ele tira a impureza, Ele amassa e tira a impureza, Ele amassa e tira a impureza. Não é que Deus é perfeccionista, é que Deus sabe o que pode nos impedir dele fazer a obra dele nas nossas vidas. Quanto mais o oleiro amassa, mais limpo nós ficamos. Isaías 49 verso 5 diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou na tua obra não tem mãos? Já imaginou se o caco começasse a falar: oleiro, para, tá bom, eu vou ficar assim, desse jeito mesmo? Você já imaginou? Dia desses aí, meu filho mexendo nas coisas, trabalhando no quintal com meu marido, entrou uma farpa no dedo dele, aí entrou apavorado: mãe, me empresta a agulha que eu vou tirar. Filho, deixa que a mãe tira. Não, mãe, deixa que eu tiro. Ô filho, deixa a mãe tira para você. Não, mãe, pode deixar que eu tire. Catou a agulha e ele ficou ali acho que uns 20 minutos. Falei para ele assim: filho, seu pai é especialista de tirar farpa, vai lá e pede para ele. Não, mãe, deixa que eu tiro. E ficou cutucando, eu vi que já estava sangrando. Falei: filho, quanto mais você cutucar essa farpa, mais ela vai entrar para o fundo, porque você não sabe tirar, você está empurrando ela. Aí, pelo convencimento, eu falei para ele: vai lá que o seu pai tira. Aí ele peguei e falei: leva a pinça, porque seu pai só tira com pinça, eu conheço. Aí ele pegou a pinça e foi lá. Menos de 5 minutos ele voltou. Falei: não achou seu pai? Não, mãe, ele já tirou. Já tirou. Esse é um processo que acontece conosco, irmãos. A gente fica: não, Deus, deixa que eu mesmo vou fazer esse negócio. Deus, deixa que eu vou lá resolver. Deus, deixa que agora eu já estou mais espiritual, eu consigo. Por que o caco contende com o oleiro? Não é mais fácil nós deixarmos ele limpar, ele
tirar, às vezes nós falamos assim: Deus, por que isso, Deus? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que com a minha família? Deixa o oleiro trabalhar. Nós somos os cacos, nós somos o barro, e tudo que o oleiro fizer, ele fará da melhor forma. Apenas vamos nos entregar nas mãos do oleiro. Quando nós nos entregamos, o oleiro amassa, o rancor sai, o oleiro amassa, a tristeza sai, o oleiro amassa, a falta de perdão sai. Quanto mais o oleiro amassa, mais limpo nós ficamos. Você sabia que chega num momento em que o oleiro deixa de amassar com as mãos e ele começa a pisar o barro? Ele fica descalço e ele entra naquele barro e ele começa a pisar o barro. Mas Deus precisa de eu passar tudo isso. Deus, eu estou sendo pisada. Sabe por que o oleiro pisa o barro? Porque quanto mais ele pisa, ele dá liga no barro. Ele prepara o barro para que esse barro possa ter forma. Ele não pode só dar uma misturadinha e já jogar lá na roda, porque não tem liga. E ele pisa o barro, pisa o barro, pisa o barro, pisa o barro. Lá em João 15, verso 3 diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe como que o oleiro pisa em nós hoje? Pela palavra. A palavra vem sobre nós e começa a dar liga nas nossas vidas. A palavra vem sobre nós e começa a dar forma nas nossas vidas. Só que isso, minhas irmãs, não é instantâneo. Isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo de Deus na nossa vida. É um tratamento diário do Senhor na nossa vida. O Senhor limpa o barro, tira a sujeira, arranca os pecados esquecidos, arranca os pecados escondidos, arranca a falta de arrependimento, arranca aqueles pecados sem confissão, e tudo isso vai acontecendo dentro de nós dia a dia. E então ele nos coloca na roda. E vem o terceiro estágio. Quando ele nos coloca na roda, ele vai dar a forma, ele vai formar o nosso caráter cristão, ele vai moldar o nosso chamado, ele vai moldar o nosso ministério. Quantas pessoas estão na igreja e falam: eu não sei nem para que Deus me chamou. Claro, nunca se deixou quebrar, nunca se deixou ir para a roda do oleiro. Deixa o Senhor te colocar na roda, porque quando Ele te colocar na roda, Ele vai dar a forma que Ele deseja para o teu chamado, para o teu ministério, para a sua vida. E observe que mesmo o vaso tendo sido amolecido, mesmo o vaso tendo sido amassado, limpo, mesmo o vaso tendo adquirido liga, e quando ele foi para a roda, o verso 4 do capítulo 18 de Jeremias diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Às vezes nós achamos: Deus, agora está tudo bem, agora eu já passei por todos os processos, agora, Senhor, eu já posso fazer tudo que o Senhor me chamou para fazer. Mas Deus sabe que o vaso não está pronto, e às vezes nós queremos ser precipitados e saímos e vamos fazer do nosso jeito de novo e quebramos, e novamente o oleiro precisa nos trazer de volta para a roda. Sabe o que o Senhor diz para nós nesta noite? Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós temos a tendência de esperar que Deus sempre vá nos castigar, nos colocar de lado, nos excluir. Mas os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de bem e não de mal. São pensamentos que nos fazem crescer. São pensamentos que nos levam ao fim que desejamos, aquilo que sonhamos.
E eu quero que você pense nesta palavra nesta noite. Quando o oleiro dá a forma para o vaso, ele pega aquele vaso e ele coloca aquele vaso para secar. Ele coloca lá numa prateleira, sozinho. Ninguém pode encostar naquele vaso. E aquele vaso fica lá, até estar seco. Davi, ele disse: sou como um vaso quebrado. Estou esquecido. Eu sou como um morto. Estava lá, sozinho. Há momentos na nossa vida que parece que nós estamos sozinhos. Não tem amigo, não tem pastor, não tem irmã da igreja, ninguém. Parece que todo mundo te deixou, mas não fique triste. O Senhor te colocou para secar. Você está dentro do processo dele. Quando aquele vaso já está no ponto, o oleiro pega o vaso daquela prateleira. Agora já pode ir? Já pode ser exposto? Não. O oleiro pega aquele vaso e ele põe aquele vaso no fogo. Aquele vaso agora, ele vai pegar o calor para que ele tenha resistência, para que ele fique rígido, para que ele fique forte. Depois que o vaso passou pelo fogo, aí o vaso vai ser adornado, pintado, enfeitado, e então ele está pronto. Quando o Senhor nos passa pelo fogo, Ele nos adorna com os dons espirituais. Ele nos adorna com a capacitação do Espírito Santo. E é isso o que Ele faz nas nossas vidas. Não tem outro processo. Não tem outro jeito. E eu quero que você pense sobre isso nesta noite. E eu te convido